Dessa questão do anticoncepcional abortivo, só vou falar a questão. Eu ainda não abri esse livro, dá pra ver que tá com o plastiquinho, só que eu sei sobre o que ele fala. Se chama Abortos Ocultos e a Mentalidade Contraceptiva. Eu vou ler aqui o pós-fácil, né, que fala. A revisão de dezenas de estudos científicos feitas nesse livro mostra que a ocorrência de abortos ocultos como possível efeito de métodos de contracepção artificiais está longe de ser uma teoria, mas ao contrário, é sua negação que carece evidências para ser aceita. Essa realidade deve suscitar na população e na comunidade científica em um debate ético sério e honesto. Abordamos nesse livro os abortos ocultos e a mentalidade contraceptiva. O primeiro tema sob a ótica das ciências médicas, da farmacologia e da biologia. O segundo sobre a ótica da antropologia, da história e das demais ciências humanas e filosóficas. Estes dois temas até podem ser tratados em livros separados, mas optamos pela abordagem conjunta, pois está cada vez mais claro que a mentalidade contraceptiva é uma das principais responsáveis por levar leigos e cientistas a evitar o tema dos abortos ocultos. Então, esse livro trata sobre esse tema, porque esse tema existe, e logo mais eu vou abrir esse plástico e ler esse livro, mas eu tenho outras dezenas aí para ler. Se a pessoa tivesse consciência da dignidade da pessoa humana, não ia precisar desses tipos de coisa, de preservativo, de nada. A coisa passa a partir da consciência e da forma como a gente vê o outro. Então, é a partir do momento que eu penso, aquela mulher, ela merece respeito, ela é uma humana, ela é digna. Claro, eu vou deixar para a hora certa, como a Ana Binatti também estava falando. Ter a consciência da hora certa a se fazer. Quando eu assumo um compromisso, porque eu vou dizer no sentido cristão, né? Tem no Catecismo da Igreja Católica, mas acho que seja o mesmo para vocês, sobre esse tema. A relação sexual no matrimônio, ela tem um sentido superior, e o sexo foi criado ali para depois que a pessoa tem o seu compromisso matrimonial ali, seja diante do pastor, seja diante do sacerdote. Então a pessoa sabe o momento. Se ela faz em outro momento, está usando da pessoa, né? Tem o sentido prazeroso para que aquilo não seja, digamos assim, doloroso, alguma coisa assim, não sei que palavra usar aqui. Por isso que tem esse tipo de prazer, né? Para que ajude naquele momento. Agora, e por que o sentido de procriação? Para constituir famílias. Então, isso, colocar esses sentidos em evidência é essencial também para a pessoa se dar conta da importância que o outro tem, não de usar. Agora, antigamente, não existia esses tipos de coisa. E por que não existia? Porque um sabia olhar o outro com uma outra visão. Aí depois começou a sexualização dentro das escolas, como uma coisa normal. A partir daí, começou-se a olhar o outro assim como um cachorro olha para uma cadela. Assim como o cavalo olha para uma égua. Então, depois da sexualização desses temas dentro das escolas, tirando a importância da família, começou uma outra visão da outra pessoa também sobre o sexo, que hoje em dia parece que nem são gente, parece que é um cachorro procurando uma cadela em qualquer outro lugar. Então é importante também termos essa consciência da dignidade da outra pessoa e de saber fazer na hora certa, porque se tivéssemos aquela visão de antes, se não fosse a sexualização nas escolas, não ia nem precisar de preservativos, porque cada um ia saber olhar o outro dentro da sua própria dignidade, da sua importância, né? Eu quero falar
Pode falar. Quero falar de duas coisas aqui, né? O Roberto Júnior é um amigo querido. Ele falou uma coisa muito interessante. Na verdade, nossa cultura não aborda essa responsabilidade aos pais. O que é correto, o pai introduzir esse tema ao filho e a mãe à filha, né? Na minha opinião, até Hum. os dois conversarem juntos com o filho menino ou menina. Escola é ensino e em casa é educação. A gente até falou disso na outra live sobre educação no perfil do Rafael. Que a escola deveria ensinar apenas assuntos primários, assim, né? No sentido de matemática, português, história, geografia e a coisa certa, né? Mas a gente sabe, né, onde que de fato começou a sexualização das coisas, que foi um pouco antes ali da Revolução Francesa, que a gente costuma chamar de Revolução Sexual, que é um fruto da passagem ali pro iluminismo, né? Então, o homem, ele passou a olhar para si e deixou de olhar para Deus. O homem passou a ter ele mesmo como centro das coisas e não Deus como um centro, não Deus como um objetivo. Então, a partir do momento que o homem e a mulher deixaram de olhar para Deus, eles deixaram então os valores. Eles deixaram de desejar a eternidade, eles deixaram de buscar as virtudes, de buscar e exercer aquilo que transcende. Eles deixaram de olhar para o próximo como uma alma né, como criação de Deus e passaram a olhar para o outro como um objeto que supre suas necessidades. Então eles passaram a olhar tudo de maneira materializada. Por quê? Porque tudo virou material. E aí a gente tem então também o nascimento do modernismo. O modernismo, ele aflorou tudo isso, né? Então aí tudo hoje se baseia nisso. A gente tem o livro Libido Dominante que vai explicar isso de maneira muito bem e muito aprofundada. A questão que tudo hoje é sexual, tudo hoje é sexo. A gente tem a Anitta sendo venerada. Por quê? Porque as pessoas são movidas por isso. Né? Então, a partir do momento que as pessoas passaram a olhar para as coisas e para as pessoas como objetos, cara, aí você tem a destruição de tudo. Aí você tem valores para trás, você tem uma família que às vezes nasceu uma família, mas nasceu uma família desestruturada. Aí você tem uma educação que é ridícula. Então, eu acredito, né, que tudo parte do homem deixar a Deus, sabe? Porque não dá pra gente, se a gente for pensar, é porque eu parei de pensar a coisa certa. Eu como ser humano, se eu não tiver um meu olhar, né, pra Deus, assim, e aí não é nem, tipo, como eu disse, né, igreja e tal, mas é com base da sociedade. Os nossos valores morais, eles são cristãos. E Cristo, ele aponta para Deus. Então, a partir do momento que eu paro de olhar para Deus e buscar e temer a Deus e buscar e ter esses valores, já era. Aí eu tenho toda a catástrofe feita, assim, sabe? Todo o caos formado. Aí eu vou ter tudo de ruim que a gente vê hoje. Uhum. Acredito que muitas das músicas de hoje têm retratado isso e têm entrado nas escolas fáceis. Crianças de hoje estão cantando sexo, exatamente. Então, eu ia comentar que esse chat do J Pitanga, que ele coloca assim, poxa, quantos de nós cristãos estamos cometendo aborto sem o entendimento? Quero ler mais sobre isso. Eu já deixei para ele, né, o nome do livro, Abortos Ocultos. E quero recomendar o vídeo do Padre Paulo Ricardo, que ele abordou sobre anticoncepcionais, ele também já abordou sobre aborto. Então, se eu não me engano, o nome do vídeo dele que ele fala sobre anticoncepcionais é Abortos Ocultos. Então, é interessante ver aquele vídeo. Eu aconselho seguir a Ana De Rosa, que é uma das autoras do livro,
que ela é formada em farmácia e doutora em farmacologia. Ela não exerce a profissão, só que, querendo ou não, ela tem uma boa bagagem, né, sobre questão de anticoncepcionais e tudo mais. Então, ela vai dar uma explicação bem mais científica sobre isso. Aí tem o marido dela, Marlon De Rosa, que ele escreveu esse livro aqui, grandão aqui, Precisamos Falar sobre Aborto, Mitos e Verdades, que é muito bom também esse livro. E ele também aborda sobre essa questão de anticoncepcionais e aborda o aborto em outros aspectos também, né? Sobre tudo o aborto. Desmente tudo, desmistifica tudo e é muito bom também. Eu aconselho você seguir eles para você saber mais sobre o assunto.